Vamos esperar começar a gravar. Boa, então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão do espectro eletromagnético, né? E eu vou contar uma historinha um pouco para vocês sobre como que descobriram as outras radiações que não eram as radiações, né, infravermelho ou que não eram as radiações que a gente consegue enxergar, né? Como que as pessoas descobriram que existem essas radiações aí que a gente não enxerga? É um ponto até legal de se entender. E eu vou começar por essa história que é até mais fácil. Vou colocar aqui um modelinho para a gente ver de um prisma. Vocês sabem o que é um prisma? Já viram prisma, meu povo? Alguém já viu? Sim, 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 sim. Prisma é isso daqui, ó. Tem aquele programinha bem maneiro, né? Vou ligar uma luz branca aqui, ó. Isso daqui é essencial da gente entender um pouco a questão da radiação. E vou colocar um prisma aqui, ó. O prisma, ele é esse cara que dá esse efeito aí, ó, né? De espalhar, separar os feixes de luz aqui, ó, coloridinhos. Deixa eu até colocar mais um outro aqui, que aí fica mais bonitinho ainda da gente ver, ó. Ele fica bem separadinho. Ele separa nas coresinhas do arco-íris ali, se a gente vê, ó. Se você vê, isso daqui é a luz do arco-íris. A luz branca, que é a junção de todas as cores. Se vocês já brincaram de roda das cores lá, quando é criança, no pré ou no ensino médio, que você gira aquela rodinha e quando junta todas as cores fica tudo branquinho. É por isso, tá? As cores, a cor branca ela é a junção de todas as cores. E ao passar pelo prisma aqui, como cada cor vai ter uma frequência diferente, uma velocidade ali, a velocidade é a mesma, né? Mas vai ter uma frequência diferente, eles vão fazer essa variação aqui de comprimento de refração, na verdade, que chama, mas a gente não vai falar de refração, não vai entrar nesse mérito, não, tudo bem? Só quero colocar essa ideia do prisma para mostrar essa questão aqui, ó, das cores, da cor branca sendo decomposta em todas as suas cores aqui. Vocês conseguem ver isso daí bonitinho? A cor branca sendo decomposta em todas as suas cores? Desde o violeta até o vermelhinho lá. Olha como que aconteceu a descoberta dessas cores, dessas coisas aí. Deixa eu abrir aqui um espacinho para contar isso daí, mostrar uma tela em branca. Então é o seguinte, a gente tinha o prisma lá, os cientistas tinham o prisma, e eles começaram a estudar o feixe de luz batendo no prisma e virando todas as cores. Eu vou colocar aqui, ó, desde o vermelho, desde o vermelhinho. Ai, não tá mudando a cor do negócio. Professor, eu tive que sair aqui no banheiro aqui Ah, e perdi muita coisa. não, não perdeu não. Deixa eu só voltar aqui. O negócio tá mudando de cor, meu. Tá travado hoje esse computador, hein? Deixa eu botar aqui. Deixa eu fechar de novo aqui, gente, rapidinho. Não consigo nem fechar. Deixa só voltar aqui porque travou. Travando a gente já... Aí. Vamos lá, agora vai. Deixa eu ver se tá mudando a corzinha da caneta, porque senão eu vou ter que fazer tudo de uma cor só. Teve um decreto aí do Bolsonaro falando que as faculdades não precisam cumprir a quantidade de horas agora, é? Ah, mano, isso daí eu tô por fora, cara. Ainda mais hoje, ele falou isso hoje? Então aqui, olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente tem um prisma, tá? E vai passar a luz branca aqui. Estou fazendo de canetinha preta, mas essa luz é a branca, que é a junção de todas as cores. E ela vai se desfazer em todas as outras corzinhas lá, ó. Vermelho. Não vou fazer todas não, tá? Vou fazer só as principais aqui. E o violeta. No meio lá vai ter um... Vou colocar um verde aqui. Como que os cientistas descobriram que existiam outras radiações que a gente não enxerga, tá, gente? Primeiro ponto aí, a gente tem que entender um pouco essa questão da história da radiação. Eu gosto de história das coisas porque às vezes a gente lembra pela história e vai entendendo. Um cientista, eu não sei se era Newton, eu acho que era Newton,
ele começou a medir a temperatura das cores, Então, ele colocou aqui, ó, um termômetro em cada corzinha, ele descobriu o prisma, ele fez lá, né, um furinho lá na parede dele, deixou a luz branca entrar, passar pelo prisma e começou a medir a variação de temperatura, né, por determinado tempo aí, né? Então, ele foi medindo a razão da temperatura com determinado tempo nos seus experimentos para ver se as cores elas influenciavam aí na questão de temperatura, tá? E aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, ele teve que sair. Olha como é que é engraçado essas histórias, né? Ele teve que sair para fazer alguma coisa e, como ele estava fazendo com a luz do sol, e o sol ele não fica parado lá no céu, essas radiações elas se locomoveram, elas mudaram de posição aqui, né? Então, o vermelhinho, onde estava o vermelhinho que a gente está vendo aí, ó, esse vermelho, ele veio aqui, ficou um pouco mais aqui para baixo, né? O verde ficou um pouco mais lá para baixo. Não vou desenhar todos não, também, para a gente não ficar perdendo tempo desenhando aí. O roxo ficou para cá, né? Mudou o espectro. E aí ele foi lá ver as cores, o que tinha acontecido com essas cores aí, com a relação das cores. E aí o que ele comprovou, né? Quando ele foi ver isso daí? Esse termômetro aqui, ó, que tinha ficado fora da radiação do lado do infravermelho, do lado do vermelho, que eu dando spoiler da historinha, do lado do vermelho que tinha saído, na verdade, que ele poderia até usar isso aqui como um controle, se ele quisesse, ele viu que o violeta aumentou um pouco a temperatura, né? A temperatura aumentou, sei lá, 3 graus. O verdinho, a temperatura aumentou 5 graus. O vermelhinho aumentou 6 graus. E aí, a hora que ele viu aqui o que estava sem nenhuma radiação incidindo sobre ele aqui, ó, que não tinha nada, que ele achou que a temperatura fosse estar igual à temperatura do controle, ele viu que essa temperatura aqui tinha aumentado, sei lá, 10 graus Celsius. Estou dando exemplo, isso aqui é só chutando aqui os valores, tudo bem? Quando ele fez esse experimento, que ele viu essa variação aí, ele começou a notar que existiam outros tipos de radiação, né? Existe uma radiação aqui, ó, que são radiações que a gente não observa, que a gente não consegue ver, né? Na verdade, essa que estava do lado do vermelho aqui era a radiação infravermelho. E aqui para cima, aqui, depois as pessoas começaram a estudar essas outras radiações e descobriram que tinha aqui para cima, aqui, por exemplo, radiação ultravioleta, tá? Mas é desse jeito que eles descobriram aí, então, que além do espectro visível ali, da cor visível que a gente consegue enxergar, quando a gente olha o espectro aqui, ó, o visível ele está só dentro dessa faixa de frequência aqui, existiam outros tipos de radiação que a gente não conseguia observar, e eles começaram a pesquisar e descobriram essas outras radiações aí, ó, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho e tudo mais, tá? Foi daí que surgiu a questão dessas radiações. E um ponto legal, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai falar do espectro eletromagnético, eu estou disputando com o carro da pamonha agora. Vocês estão ouvindo? Sim, de vez em quando corta, mas eu estou escutando bem. Não, carro da pamonha. Sempre passa em todas as aulas. O legal disso daí, ó... E no Chiapa, vocês são vizinhos. Dessas descobertas foi o quê? Que como eles começaram a estudar muito, principalmente as radiações que estavam próximas ali à radiação visível, que eram quais radiações? A radiação ultravioleta. Pô, velho, tá ficando mais alta ainda, meu. Passou. Vai passando ainda. Esses métodos que usam essas radiações, tanto o infravermelho quanto a radiação ultravioleta, são chamados de métodos óticos. Por quê? Porque são as duas radiações que estão próximas. Se a gente desenhar um olhinho aqui, ó, a radiação visível está aqui, o UV está do lado para o violeta e o infravermelho está para o lado vermelho lá. São as radiações que estão mais próximas e por isso esses métodos, gente,
usam essas radiações, tanto ultravioleta quanto infravermelho, são chamados métodos ópticos. A gente não enxerga essas radiações. Professor, Tá? você falou óticos e aí tá ópticos. Então, tem a questão de óticos e ópticos, quando você fala assim, ó, ótica, sei lá, uma propaganda de ótica aí, óticas Fluminense, né? Que está relacionado, porra, esse carro da pamonha tá desconcentrando muito, meu. Que está relacionado, pô, que capeta. Tá bom, amiga, tá bom, não late não. O ótico, quando você fala com relação à visão, igual óticas Fluminense, é óticos, tá? Com T e sem o P. Quando você está tratando de radiação e desses métodos que usam esses tipos de radiação, aí você escreve com P, ópticos. Curtiu a diferença? Uma diferença bem... Nem tanto que você não vê óptica Fluminense, você vê ótica Fluminense. Você não tem o P ali escrito na óptica Fluminense. Se tiver, às vezes a pessoa deu uma erradinha, mas é raro. Óticos, quando está relacionado à visão diretamente, é sem o P. Ópticos é quando está relacionado à radiação e esses métodos aí relacionados à questão de radiação mesmo. E eu contei essa historinha por quê? Porque várias vezes, gente, cai em concurso, ou você, sei lá, vai chegar lá numa indústria e vai ter lá. A gente tem aqui esses dois aparelhos que utilizam, que são métodos óticos. Um é o infravermelho e o outro é o ultravioleta. De você não dar a besteira de, ai, mas é ultravioleta, a gente não consegue enxergar. Por que é um método ótico, né? Justamente porque eles estão do lado do visível aí, e as pessoas foram, querendo ou não, as duas radiações que começaram a ser inicialmente pesquisadas aí. Cada uma vai ter um efeito aí na molécula, a gente vai ver nas outras aulas lá para frente quais são os efeitos que elas vão fazer, mas eles são chamados, então, infravermelho e ultravioleta visível, métodos óticos. Fechou? Olha aí, processo de absorção. A maioria desses métodos óticos, agora que a gente está falando, eles vão utilizar o quê? Eles vão utilizar a radiação. Olha aí, ó, a radiação ela vai passar pela sua amostra, né? E aí o que não passou pela amostra vai ser medido. Então, mede-se a potência da radiação antes e depois dela passar pela sua amostra para ver o quê? O quanto foi absorvido de radiação pela sua amostra. Tudo bem? Agora tem um caso aqui que é o seguinte, quando você vê o quanto foi absorvido, né, em processo de absorção, quanto que sua amostra absorveu, pensa comigo aqui, gente, nesse processo. Quando falamos desse processo, a gente está pensando, a gente está medindo o quanto da radiação que passou, não tá? A gente tem que medir o quanto passou para a gente saber o quanto que foi absorvido daquela radiação, não tem? O quanto passou, ó, radiação transmitida, pelo tanto que a gente tinha, para a gente saber o quanto que foi, para a gente saber o quanto da radiação que foi absorvida lá, nesse caso aí, tá? Quando a gente está falando do tanto que passou, a gente vai dar um nome aí, ó, vai dar esse nome de transmitância, ó, transmitância. Tudo bem? A transmitância, então, querendo ou não, ela é essa medida que é dado de P sobre P0. Quem é P e quem é P0? P é o feixe que passou pela sua amostra, e P0 é o feixe antes de passar pela sua amostra, que aí você consegue medir quanto que ele foi absorvido. Tudo bem? Então, você mede o quanto passou para você saber o quanto foi absorvido. Isso é meio até lógico de se falar. E aí a gente está falando de transmitância. Agora, olha aqui, vamos colocar aqui de novo. Vou colocar na telinha pretinha aqui, ó. Vamos falar aqui. Deixa eu colocar na canetinha. Passou aqui um P0. Ele vai passar pela sua amostra, que é a amostra, e vai sair um determinado P, tá? A transmitância, ela é quem? P sobre P0. Fechou? Transmitância, você está vendo quanto está sendo transmitido, quanto passou pela amostra. Daqui a pouco a gente vai chegar na absorbância, tá? Agora, olha aí,
Se a amostra não absorver nada, primeiro caso, vou colocar um caso aqui, ó, não absorve nada. Não absorve na dica de nada. Qual é o valor da transmitância? Quanto que vai valer a transmitância dessa radiação? Quanto que vai valer a transmitância dessa radiação? A transmitância é o quê? O de cima é o quê, professor? P. P é a potência do feixe que passou sobre a potência do feixe antes de passar pela sua amostra. Quanto vai valer isso aí? A potência inicial vai dar o mesmo valor, não? Boa. A Anne está perguntando aí, qual é a potência do P0? Qual o valor do P0? Né? Olha o caso aqui. Independente da gente falar de valor, quando uma amostra não absorver nada, o que a gente pode falar? Né? A gente pode falar que esse P, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual ao seu P0, não pode? Isso, boa, será o valor de P0, boa. Eu achei que você estava perguntando o valor de P0. O P vai ser o valor de P0, boa, fechou, isso daí tá ótimo mesmo. Então, a transmitância, nessa situação, ela passa a valer quanto? A transmitância aqui, ó, a transmitância, ela passa a ser, ela era P sobre P0, agora eu posso chamar ela de quê? De P0 sobre P0 aqui, não posso? Qualquer valor dividido por ele mesmo dá quanto, gente? Quanto numa divisão? Qualquer valor dividido por ele mesmo. Fechou, maravilhoso. 1. Ou seja, quando você tem uma amostra que não absorve nada, a sua transmitância é 1. O máximo da transmitância, o máximo de valor que você vai ter de uma transmitância no seu aparelho é 1. E olha lá, a transmitância costuma, por isso daí, ser medida em quê? Em porcentagem. Por quê? Porque se você fizer 1 vezes 100 para multiplicar para porcentagem, você vai ter aí, ó, 100%, ou seja, quer dizer que a sua amostra tem uma transmitância, quando se falar uma amostra tem uma transmitância de 100%, quer dizer que ela não absorve nada daquela radiação. Ela tem uma transmitância de 100%. Tudo bem? Agora, a segunda situação aqui, mais fácil da gente entender, é o quê? Né? A segunda situação é se a amostra absorver tudo. Se uma amostra absorver tudo, a gente às vezes não precisa fazer nem conta. Quanto que seria a transmitância? Sem conta. A transmitância, se ela absorve nada, é 100%. Se ela absorve tudo, é quanto? 0. 0. 0%. Né? Ou seja, por que é 0? Porque esse P0 aqui, quando ela absorve tudo, esse valor fica sendo 0. A sua transmitância, que é P sobre P0, passa a ser 0 sobre P0. Qualquer 0 dividido por um número aí vai dar o valor de 0 lá. Tudo bem? Então, a transmitância, ela tem essa questão de quê? De sempre o valor da transmitância, ele fica entre 0 e 1, quando falar de transmitância aí, e você pode colocar a transmitância em porcentagem. Normalmente, quando você vê resultados em aparelhos e tudo mais que dão um espectro em transmitância, a gente vai ver quando for falar de infravermelho, a gente vê que essa transmitância ela vai ser dada em porcentagem justamente por ela ir de 0 até 1. O máximo que ela consegue ir é 1, independente da potência que você coloque no feixe. Por quê? Porque quando ela não absorver nada, igual a gente viu aqui, o P passa a ser igual ao P0. De boa de entender isso daí? De boas. Boa, bora continuar então. Só que alguns aparelhos, né? Alguns aparelhos, quando a gente fala aí, ó, a gente observa que tem um espectro aqui real do permanganato de potássio. Deixa eu mudar a cor da canetinha. A gente tem um espectro aqui do permanganato de potássio, bem Maria Amélia, né? Maria Amélia que adora permanganato de potássio, química analítica adora permanganato de potássio. A gente tem aqui a concentração em diferentes
concentrações de partes por milhão aqui, está aumentando, daqui a pouco a gente fala da característica desse espectro aqui, mas a gente está vendo o aumento de quem aqui, ó? A gente está vendo o aumento da absorbância. Olha lá, a gente está vendo o aumento aqui, ó, da absorbância. A gente não está vendo o aumento da transmitância. Tudo bem? Por quê? Porque o feixe passou lá pela amostra, igual a gente falou. A gente mediu aqui, ó. Aqui é o detector. Mediu quanto que deu aqui do P0 sobre P aqui. E a gente mediu a transmitância. Então, a gente tem uma relação que mostra o quê? A transmitância com a absorbância. Com a absorbância. E tem que ter uma conta que transforme isso, e isso é uma conta fácil de fazer aí, mas ela tem que ter essa relação, né? Qual a relação que ela tem que ter? Quando a gente vai falar, então, como os aparelhos eles dão isso, a relação que eles têm que ter é a seguinte aí, ó, né? Você tem que ter uma relação que quando a transmitância for 1 ou 100%, né? 1 ou 100%. Quanto que era 1 ou 100%? Era quando acontecia o quê? Quando passava 100% da radiação. Quando a amostra não absorve o quê? Nada. Nada. Ou seja, quando a transmitância é 1, a sua absorbância tem que ser o quê? 0. Tem que ser 0. Né? E aí os cientistas apenas pensaram assim, qual a relação matemática? Qual a relação matemática conta que quando um valor dá 1, o outro valor dá 0 ali nesse caso aí, né? Qual que é essa relação que vai dar? Hã? Você falou alguma coisa, Maurício? Você falou qual? E aí eles descobriram o seguinte aqui, ó, deixa eu já... Eles colocaram a absorbância como sendo o menos log da sua transmitância. Por quê, gente? Porque, olha lá, quando você fala, né, log de 0, deixa eu dar um exemplozinho aqui, ó. Vamos só dar uma revisada em logaritmo aí, ó. O log de 0, né? Quando a gente coloca log, lembra que a gente não escreve aqui, mas aqui embaixo tem um 10, né? A perguntinha é essa daqui, ó. Até uma regra que chama aí regra da bundinha, né? 10 elevado a qual número que vale 0. Por isso, ó, o popô aqui. Popô. Né? 10 elevado a qual número que vale 0? E aí, entra nessa equação, né? Qualquer número elevado a 0, que vale 0, que vale 1. Deixa eu apagar só esse pedacinho aqui. Que vale 0 não, que vale 1. Log de 0 não existe. 10 elevado a qual número que vale 1 aí nesse caso? E aí a questão aqui, ó, é o 0. Qualquer número, se você pegar 3 elevado a 0, quanto que dá? 1. 5 elevado a 0, quanto que dá? 1. Qualquer número elevado a 0, isso é regra, tá, gente? De logaritmo. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Ou seja, o valor que você vai colocar aqui, ó, é 0. 0. Ou seja, essa relação de logaritmo, ela satisfaz o quê? Quando a sua transmitância for 1, ó, a transmitância 1 aqui, o seu valor da absorbância vai ser 0. Tá? Então, quando a gente vai transformar uma absorbância uma transmitância em absorbância, a única continha que a gente faz é o menos log de t. Menos log de t. Tudo bem? O menos desse log aqui, ele vem para quê? Ele vem porque, como a transmitância é um valor que está entre 0 e 1, o máximo é 1, então ela vai ficar valendo 0,2, 0,5, 0,03, sempre valores 0, qualquer coisa. E se você colocar o logaritmo de 0, algum valor, ele vai dar um valor negativo. Se você tiver uma calculadora aí, coloca para você ver. Log de menos 0,1. Log de 0,1, por exemplo. Né? Vai dar o quê? Vai dar menos 1. Por exemplo, aqui, log de 0.
E aí você ia ter o problema de quê? Como é que uma absorbância é negativa? Ah, ele está absorvendo menos tanto. E aí colocaram esse menos aqui para ajustar essa absorbância, para quando a gente olhar a absorbância aí, ó, quando a gente olhar essa absorbância está com valores aqui positivos. Positivos. Tudo bem? Importante, então, o que vocês precisam saber, assim, nesse caso só, que eu expliquei mostrando contas e tudo mais, mas que a gente precisa saber. Primeiro ponto, transmitância é P sobre P0 e a absorbância é menos log da transmitância. É isso. É isso. Até agora o que a gente está explicando é isso daí. Pessoal, vai ficar doido aí. Ô, amiga. Ei, tá bom. Tudo bem? Um ponto importante aqui, ó, que a transmitância, quando a gente está calculando aqui, ó, nunca é dada em porcentagem. Tá? Então, essa transmitância nunca vai ser dada em porcentagem nesse pedaço aqui. Fechores? Fácil de entender por enquanto? Alguma dúvida? Então, aqui, ó, foi o pedaço que a gente viu ali que está falando. A absorbância vai ser o menos log da transmitância. Aqui ele está fazendo log de P0 sobre P, mas o log de P sobre P0 ele só está invertendo para tirar o sinal de menos, tá? Transmitância é P sobre P0, mesmo nesse caso aí, tudo bem? A gente vai ter sempre algumas perdas, a gente vai falar dessas perdas quando a gente entrar aí no esquema de raios ultravioletas mais especificamente, mas por enquanto é isso daí que a gente tem que saber, tá? Olha aí que bonitinho, um feixe de laser aí, passando por um recipiente onde está colocado uma amostra. Esse recipiente aqui a gente também vai falar sobre ele, mas ele é chamado de cubeta. Vocês já mexeram com espectrofotômetro lá no laboratório? Com a Flávia? Acho que mexeram, não mexeram em bioquímica? Que faz medida de ureia. Então, essa daí é a cubetinha, é onde vai passar a sua radiação. Se a gente imaginasse aqui, ó, aqui seria o P0, aqui seria o P, seu detector vai estar por aqui, para calcular quanto vai ter. Vou comer de novo. Quanto que vai ter de absorbância aí, no caso, tá bom? Fechou? Entendido essa parte aí de absorbância e transmitância? Agora, olha aqui, gente. Quando a gente está falando de radiação ser absorvida pela amostra, quando nós estamos falando de absorção de radiação por uma amostra, um fato que permite a gente ter espectros aí, no caso, né? Um espectro é esse gráfico que é dado por uma frequência aqui, né? Por uma unidade de... Deixa eu só... É dado por uma unidade aí de frequência ou de comprimento de onda por uma absorbância. Um fato que permite que isso aconteça aí é essa questão da radiação ser absorvida pela amostra só em alguns comprimentos de onda ou em algumas energias, tá? Vou explicar isso daí melhor para a gente entender como é que funciona isso daí, ó. Então, quando a gente fala dessa radiação incidente, a gente pode chamar isso daí de fótons. Fótons, tá? O que são fótons? A gente pode imaginar que seriam como se fossem esferinhas, não são esferinhas, tá? Ele vai ter um comportamento de partículas ou vai ter um comportamento de ondas. Daqui a pouco eu coloco um videozinho, vou ver se eu acho um videozinho muito legal que eu colocava. Mas a gente pode imaginar que eles vêm nesses pacotes discretos aí que tem uma determinada energia, né? Tem uma determinada energia. O legal é o quê? Que a sua amostra, quando for passar essa radiação ela vai ter uma determinada energia. A gente viu que essa energia, ela é calculada H vezes a sua frequência, ela é super dependente da sua frequência aí. E ela vai ser o quê? Ela só vai absorver essa radiação, ela só absorve,
ela só vai absorver essa radiação se ela tiver sintonizada em alguma frequência de energia necessária para a transição de um estado rotacional, vibracional ou eletrônico da molécula. Tudo bem? Vamos tentar explicar isso daí para vocês entenderem lá. Eu não sei se já deu para entender só por esse texto aí, mas vamos para a telinha preta de novo aí. É o seguinte, é como se fosse assim, ó. Você tem a sua amostra aqui, tá? Sua amostra lá. Você vai passar uma radiação por ela e ela vai te fornecer uma outra radiação. Tudo bem? Vou criar aqui um diagrama de energia, ó. Diagrama de energia. Nível excitado. E aqui é um nível fundamental. Não estou falando de elétron, não estou falando de nada. Eu só estou falando de níveis de energia. Pode ser rotacional, vibracional, eletrônico. Daqui a pouco a gente fala de rotacional, vibracional, eletrônico. Mas só de passar a molécula para um outro estado de energia. Tudo bem? O que acontece? Essa molécula, vamos supor que aqui eu vou colocar valores aleatórios de energias, tá? Vou colocar aqui, vamos colocar aqui esse espaço aqui. Tem quanto de energia? Quanto que vocês querem colocar aqui? Eu vou chutar um valor aqui, 8. 8 joules. Chutando mesmo, não tem nem ideia é alguma transição. Tudo bem? O que está sendo falado ali, que esses pacotes discretos eles são absorvidos apenas se eles tiverem sintonia com alguma frequência dessa daí, é o seguinte, vamos supor que você, no primeiro experimento aí, ó, passou uma energia de 3 joules. Ela está vindo aqui para passar por essa amostra, ela vai ser absorvida pela amostra, colocando aqui como 8 e passando 3, ela vai ser absorvida pela amostra? Será ou não será? E aí? P0 aqui. Quanto que vai dar aqui de valor? Ó, P0 não vai ser, por quê? Porque esse 3 joules de energia é diferente dos 8 joules de energia que ela precisaria ali. Tudo bem? Outra situação, vamos colocar uma outra situação. Vamos supor que ela vai aí 15 joules. Uma radiação. Vai ser absorvida? 15 joules. Vem o P0 aqui. Tchá, tchá, tchá. Vai ser absorvida essa radiação? Sendo que a sintonia é 8 joules? Sendo que essa sintonia é 8 joules? Vai ou não vai? Não vai ser absorvido. Não vai acontecer da molécula passar para um estado vibracional maior, por exemplo, e depois voltar um pouco ao que ela estava, tá? Isso daí quer dizer que esses pacotes aí, eles são absorvidos só nesses pacotes discretos aí, que essa energia, ela é quantizada, né? A energia absorvida, ela é quantizada, ela vai ser 8 joules, ou ela vai ser 8 joules que precisa para ser absorvido, ou ela não vai ser absorvida. Tudo bem? O que isso é legal? Isso é legal porque quando você tem aqui, ó, um comprimento de onda sendo variado, deixa eu dar até um zoomzinho aqui, ó. Você tem um comprimento de onda aumentando aqui o comprimento de onda. Você está diminuindo a energia da sua radiação, diminuindo a energia em alguns momentos só que a sua amostra vai absorver essa radiação. Em outros momentos, ela não vai absorver essa radiação porque não corresponde a nenhuma variação de estado daquela radiação lá. Deu para entender isso? Se ela absorvesse tudo, seria impossível você ler alguma informação dessa molécula. Por quê? Porque seria só um borrado aqui em cima. O espectro seria aqui, ó. Se a gente voltar aqui, se a gente fosse desenhar de azul, ele ia ficar aqui, ó, desde o início absorvendo tudo. E você não ia conseguir ler nada. Ou seja, só quando a radiação corresponde a alguma mudança da molécula, que essa molécula vai absorver essa radiação. Tudo bem? E é isso que permite que esses métodos espectroscópicos funcionem, porque a molécula, ela
tem que estar sintonizada. Pensa no seu rádio aí da sua casa. Você consegue sintonizar diferentes ondas de rádio, porque ela só capta diferentes ondas de rádio em diferentes momentos. Tudo bem? Deu para entender? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Tem mais um daqueles experimentozinhos daquele site lá, que isso aqui é muito legal. Isso aqui que mostra algumas interações da radiação aí, ó. Então aqui a gente tem diferentes lâmpadas aqui, ó, infravermelho, micro-ondas, e tem diferentes compostos. Se eu ligar aqui, ó, vamos ligar, por exemplo, o infravermelho, ó, no monóxido de carbono, algumas vezes, ó, essa radiação, olha lá, ó, ela vai ser absorvida pela amostra, ó. Ela está absorvendo, sendo absorvida pela amostra, e a amostra está realizando essa movimentação aí, ó, né? A amostra está esticando as suas ligaçõezinhas. Se eu mudar a molécula, pode ter molécula que ela não é absorvida, que ela não absorve esse tipo de radiação, olha lá. Por quê? Porque a radiação infravermelho não vai corresponder a nenhuma variação de estado dessa molécula aí. Tudo bem? E isso permite que você observe diferentes moléculas. Vamos, por exemplo, olhar a água aí, ó. Se você passar infravermelho na água, ela também vai absorver a radiação infravermelho para realizar essa variação de energia aí, né? Agora, se eu mudar para micro-ondas, olha lá, ela já realiza outro tipo de comportamento. Aqui, ó, é um comportamento dígito rotacional. Ou seja, as micro-ondas, em alguma energia micro-ondas, existe uma energia correspondente à variação da energia rotacional da molécula de água. Olha lá, no entanto que a molécula de água absorve e aí ela dá essa rodadinha aí. E isso daqui explica o quê? Explica o fato do micro-ondas da sua casa conseguir esquentar comida, né? Pensa bem, o micro-ondas da sua casa, as ondas de micro-ondas, elas têm uma energia mais baixa que a energia infravermelho, um pouco mais alta que as energias de rádio. Como que consegue esquentar alimentos e tudo mais, né? Como que o micro-ondas consegue esquentar alimentos? É através dessa rotação das moléculas de água. Agora imagina várias moléculas de água rodando lá ao mesmo tempo, elas vão criar atrito entre si, e esse atrito vai gerar calor, que vai esquentar a sua comida. Então, o micro-ondas, ele esquenta a sua comida pela absorção da molécula de água de radiação micro-ondas, que vai fazer com que ela sofra esse movimento de rotação, movimento rotacional. Tudo bem? Agora tem o outro aqui, ó. Se a gente ligar o infravermelho, agora já passa de movimento rotacional para o movimento vibracional. Olha o movimento vibracional da molécula de água aí, ó. Bonitinha a molécula de água absorvendo. Vamos ver se ela absorve radiação visível. Visível, ela não está absorvendo nenhum tipo de radiação. Vamos ver ultravioleta se ela absorve. Também não absorveu nenhum tipo de radiação. Ou seja, nenhuma dessa radiação infravermelho visível corresponde aí a alguma mudança da molécula de água ali, naquele caso. Tá dando para entender, gente? Mais ou menos. Algumas pessoas falaram, sim, Maurício falou mais ou menos. Deixa eu ver alguma molécula que tem alguma vibração aí. Ó, ultravioleta aqui, ele já faz a quebra dessa molécula de dióxido de nitrogênio aí. Vamos ver o ozônio com ultravioleta. O ozônio também, ele quebra com ultravioleta. Vamos ver o dióxido de carbono. Oxigênio. Tá absorvendo nada. Deixa eu colocar o dióxido de nitrogênio no visível, só para mostrar uma radiação aqui, uma variação eletrônica. Deixa eu ver se o... Aí, ó. Deixa eu ver se o ozônio também absorve visível. Aqui, ó, o dióxido de nitrogênio, ele absorve... Aqui já é uma transição eletrônica, ó, tá vendo? Que ele representa dessa maneira, tá, gente? Então, uma excitação eletrônica. Exemplos, então, do que a gente pode ver. Só que eu estou explicando nesse sentido aí, ó, é que olha lá, ó, rotacional, vibracional ou eletrônico, só para a gente simplificar o jeito que a gente pensa nesse caso aí, ó. Rotacional, lembra da molécula de água girando. Vibracional, né? Molécula de água girando aqui, tá para um lado uma hora, tá para baixo na outra.
Lembra do micro-ondas? Micro-ondas. Sabe um fato que é legal, que na sala normalmente eu pergunto para os alunos, eu não fiz a pergunta porque ali já estava... Mas, tipo assim, ó, quando a gente fala do espectro total eletromagnético lá, a gente começa aqui, ó, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, visível e ultravioleta, tudo mais. Ó, o micro-ondas, se a gente for falar de energia aqui, ó, se nós formos falar de energia, micro-ondas, na energia, na questão de energia aqui, a energia aumenta daqui para lá, o micro-ondas ele tem uma energia menor do que a energia da luz visível aqui, ó, da luz que a gente consegue enxergar. Aí vamos supor, eu sempre pergunto assim, se ele tem uma energia menor, por que a gente consegue esquentar um prato de comida dentro do micro-ondas usando essa radiação micro-ondas, mas a gente não consegue esquentar um prato de comida colocando ele debaixo de uma luz branca, que tem a radiação visível lá? Tá vendo como é que são coisas que a gente não normalmente pensa? Sendo que o micro-ondas ele tem uma energia, se a gente falar de aumento de energia aqui, ó, o micro-ondas ele tem uma energia menor do que o visível, né? Se a gente fosse pensar que quanto maior energia consegue esquentar mais ali a questão, então a gente tem que desligar um pouco isso, tirar isso um pouco da cabeça com relação a, tipo assim, maior energia vai gerar um maior calor, ou o calor já é um termo aí que a gente tem que tomar cuidado, que a gente vê em fisicoquímica, né? Mas vai gerar uma maior vibração sempre da molécula, nem sempre, tudo bem? E nem sempre também os métodos ópticos ou os métodos, os instrumentos, eles vão ser assim, o que tem maior energia é aquele que vai te dar a resposta mais exata do que você quer. Por exemplo, se a gente falar aqui, ó, dos raios-x, do raio-x que está lá para energia mais alta ainda, tipo assim, nem sempre ele vai ser útil para aquilo que você quer usar. Você não vai esquentar, não vai conseguir, sua comida não vai esquentar nada se você deixar ela lá tomando radiação raio-x lá, tomando um banho de raio-x, entendeu? O micro-ondas consegue esquentar, por quê? Porque ele tem uma sintonia com a energia vibracional da molécula de água, igual a gente viu, vou botar de novo só para dar uma ênfase aí, ó, vibracional, olha lá, a molequinha de água. Quando a gente coloca micro-ondas, ela consegue vibrar, ela absorve essa radiação e vibrar, rotacionar, ela roda, uma energia rotacional, e essa energia rotacional, várias molequinhas de água vão se atritar e vão esquentar a sua comida. Tudo bem? Agora, se você mudar para o infravermelho, já é uma energia vibracional, a molécula está vibrando. Olha a diferença, vibracional, ela vibra, rotacional, ela roda. Ultravioleta, a molécula de água vai girar também? Não, rotacional, ultravioleta a gente viu que ela não faz nada. Tudo bem? Tá dando para entender? E aí tem essa questão, ó, nem sempre, como é uma maior energia, a molécula vai absorver aquela radiação, ela tem que estar sintonizada em alguma frequência, né? E aí a energia pode ser rotacional, vibracional ou eletrônico. Rotacional, lembra? Roda, a molécula tem um movimento girando em si própria. Vibracional, a molécula pode esticar as ligações, esticar, vibrar mesmo, a molécula vibra mesmo, fica se balançando, né? E o movimento eletrônico tem a ver com o quê? Tem a ver com a excitação dos elétrons da molécula. Olha aqui, ó, se a gente colocar aqui, ó, esse quadrinho aqui que a gente tinha explicado antes, ele mostra muito bem essa variação aí, ó. Deixa eu até apagar esse pedacinho aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Movimentos rotacionais, é porque aqui fica meio ruim de mostrar. Aqui, ó, vibracionais, movimentos vibracionais, movimentos eletrônicos, olha os elétronzinhos sendo excitados aqui, né? Elétrons da camada de valência que participam das ligações dos átomos. Se você aumentar a energia aqui, ó, elétrons internos dos átomos, lá os chamados elétrons de caroço, tá? Mas cada método vai ter a sua peculiaridade. O primeiro método que a gente vai ver, quando a gente for falar na aula que vem, que vai ser o VVIS, né, que vai ser o que usa
ultravioleta visível. Aqui está mostrando só a absorção da clorofila aqui, daqui a pouco a gente comenta disso. Mas ele vai usar radiação, para fazer uma transição eletrônica, quando a gente for ver o UVVs. Quando a gente for falar de infravermelho, o infravermelho vai se basear em estados vibracionais da molécula, porque é uma energia diferente, tá? E aí ele vai ter algumas energias que são absorvidas, outras energias que não são absorvidas. Só vai ser absorvida se corresponder a alguma alteração energética daquela molécula, só se ela tiver determinada energia ali. Tudo bem por enquanto? Tá fácil de entender? Qualquer dúvida pode ir falando, gente. Opa! Tranquilo? Tá tranquilo? Maurício, teve uma hora que você falou que não estava entendendo mais ou menos. Está com alguma dúvida? Quer perguntar? Eu vou assistir a aula de novo, professor. Porque aqui em casa, nessa aula de hoje, eu vou ser sincero, eu fiquei um pouco disperso aqui. Tudo bem. Qualquer coisa eu vou colocar lá no YouTube e você assiste, tá? Mas se ficar com dúvida, pode mandar mensagem perguntando que a gente tenta. Eu vou tentar começar a fazer aqueles vídeos das rapidinhas também, para dar uma resumida e fazer vários videozinhos desses resumidos aí. É porque a internet, o que acontece? Eu tava vendo aqui, olhando, a minha internet, ela tá oscilando, então tem hora que trava tudo, depois volta. De boa, não tem problema não. E aí mas eu tava se tiver dúvidas lá para frente, você vai perguntando, não deixa acumular não, tá? Todo mundo aí, tá, gente? A Brendo, o Dil, a Ania, Samuel, o Ingrid. Como usar isso ainda? Dil, você vai usar isso no seguinte, quando você vai fazer o experimento lá, você foi lá fazer com a Flávia lá, né? Você foi com a Flávia que vocês usaram o ultravioleta, o UVVs? Ou foi com o Benilson? Foi com quem? Foi com a Flávia, para medir, sei lá, foi ureia, né? Quando você vai usar lá, beleza, você colocou lá dentro do aparelho, apertou o botão e te deu o resultado. Se você não entender nada do que está se rolando, do que está se passando ali, você não precisaria ser, por exemplo, assim, uma pessoa formada que entenda ou que, sei lá, para apertar o botão e ler o resultado, entendeu? Isso daqui meio que explica o que é aquele aparelho. Através dessas partes aqui, a gente está indo aos poucos, mas como os aparelhos, como que as amostras interagem com a radiação. Por que elas interagem com a radiação? Então, nem apertar o botão, tadinho de vocês, gente. Se a gente voltar às aulas, à parte prática lá, vocês vão fuçar nos todos os aparelhos que tiver lá. Mas eu acho que, sim, se você tiver o raciocínio, tiver essa base do que tem por trás, se acontecer algum tipo de problema, principalmente se acontecesse algum tipo de problema, né, no aparelho, você teria, assim, um senso crítico maior. Por exemplo, sei lá, um aparelho de ultravioleta, ele tem duas lâmpadas. Uma que é ultravioleta e uma lâmpada que é visível. Aí vamos supor que você ganhou um emprego lá numa indústria, né? Tá super feliz trabalhando e aí uma lâmpada queimou. Uma lâmpada do ultravioleta queimou. A pergunta seria assim, você pode ainda fazer sua análise usando só uma das lâmpadas com a outra queimada? Ele te daria um resultado confiável? Se você é uma pessoa que não entende nada, assim, muito sobre o que está rolando no aparelho, você não teria um senso crítico de falar assim, não, o comprimento de onda que a gente usa nesse aparelho é da luz ultravioleta, como ela não queimou, dá para a gente usar. Não, o comprimento que a gente usa é da luz visível, como ela queimou, não dá para a gente usar. Ou então, tipo assim, uma amostra, vamos colocar um exemplo aí, né? Pode ficar... qual o melhor e para que você vai usar? O método de UV-Vis, ele é muito usado para quantificação, porque ele não é muito de mostrar resultados, assim, de você conseguir desenhar a molécula. Mas vamos supor um outro estudo que às vezes você possa usar isso, assim, sem ser para aquela finalidade. Vamos supor que você tem uma amostra e você está fazendo um estudo de degradação de um fármaco. Aí o fármaco, você não sabe se o fármaco degrada ou não com a luz solar, né, com a luz lá do sol. Aí você faz o teste, deixa o fármaco à exposição de luz ultravioleta e visível,
e vê que o fármaco sofreu degradação. Qual seria uma outra opção para você ver se ele sofreria degradação antes de fazer esse teste? Seria, às vezes, você fazer um espectro de ultravioleta visível. Se ele absorve alguma dessas radiações, pode ser que ele, se ele absorve muito, pode ser que ele sofra degradação. Se ele absorve pouco, ou então, assim, é mais fácil um fármaco degradar absorvendo luz ultravioleta ou visível, ou infravermelho? Infravermelho vibra a molécula. Ultravioleta tem uma vibração eletrônica, já excita os elétrons. Qual que é mais fácil? O que vai fazer a molécula se desprender mais? A ligação vibrar ou a transição eletrônica? Para isso que tem que usar mais. Assim. Se for falar de concurso, assim, concurso, isso daqui cai todos os concursos de química, de biologia, de física, de farmácia, todos, de tudo. Isso daqui é tipo assim, sempre os caras fazem pegadinhas, aquela pegadinha ali de método óptico, perguntar se é visível ou tipo assim, os métodos ópticos se baseiam apenas na radiação visível, verdadeiro ou falso, um monte de gente cai. Ou perguntar assim, esse espectro aqui se baseia na vibração da molécula, e não é na vibração, é na transição eletrônica, um monte de gente cai. Sempre tem isso daí. Mas assim, é para você ter um pensamento, eu acredito, um pouco mais crítico sobre a utilização desses aparelhos, porque os aparelhos em si, para você operar esses aparelhos, eu até trabalhei uma época quando eu fazia estágio num laboratório lá eu fazia estágio num laboratório, enfim, não vou ficar citando o nome do laboratório, e às vezes quando eu não podia ir, que tinha prova e tudo mais, era estagiário mesmo, quem fazia as análises, para mim, era a secretária, não desmerecendo nada da secretária, mas tipo assim, ela só colocava a amostra lá, apertava o botão e saía. E mesmo assim, se eu ensinar a minha filha que, você coloca a água aqui dentro, aperta o botão e anota esse resultado, todo mundo consegue. A gente tem que ter esse pensamento, assim, aprofundar um pouco mais, entender o que está se passando ali dentro, para a gente ter esse pensamento crítico de como que a gente poderia melhorar isso daí, ou como que a gente poderia, sei lá, igual eu fiz o TCC com o aluno, da gente conseguir criar um espectrofotômetro usando material do dia a dia, usando uma lâmpada, usando um LED. Você chega lá, às vezes você vai saber o futuro como é, né? Você vira professor da rede pública, sei lá, ou de uma faculdade. Chega na faculdade, lá não tem nada. Você conseguiria, às vezes, montar um espectrofotômetro só pensando em como que o espectrofotômetro funciona, mais ou menos. Enfim, tem várias aplicações, assim, dá pra gente ficar viajando com várias coisas, mas, assim, é abstrato mesmo. De abstração, as minhas matérias são todas abstratas. Eu acho que é que vocês têm mais contato, assim. Produtos naturais até que não é tão abstrato, né? Físico-química e métodos têm essa certa abstração. Eu acho que métodos ainda tem menos que físico-química, mas é bem, tipo assim, não tem a prática daquilo ali. A planta, a gente vai pegar a plantinha, vou explicar sobre a planta, como é que você escolhe, como é que você não escolhe, como é que procura. O da Maria Amélia titulação, aqui a gente fica um pouco mais nessa parte mais não sei falar, abstrata mesmo da coisa. Mas eu acho que um dia vocês vão cruzar com isso aí na vida de vocês. Se não cruzar também, depende, né? Sei lá. Às vezes você vai trabalhar numa farmácia também, você vai ter que usar conhecimento lá do Júnior, da Juliana, da farmácia universitária. Gente, é difícil saber. Mas se usa bastante. O que eu ia falar para terminar? Não é para terminar muito essa parte, não, mas olha aqui. Agora, olha, 2 pontos importantes aqui, ó, que a gente está mostrando a radiação passando por uma amostra. Temos 2 níveis de energia aqui, né? É a energia 1 e a energia 2. Qual que vai ter maior variação de energia? Qual transição que vai ter aqui? A gente não está nem falando se é vibracional, eletrônica, tanto faz aqui. Do 0 para o 1 ou do 0 para o 2? Qual que tem maior energia? Do 0 para o 1 ou do 0 para o 2? Boa, Dil, para o 2, né? Se a gente olhar para o 2, ele está indo mais lá em cima, bem fácil de entender essa parte aqui. Daqui para cá tem maior energia, porque o caminho é maior. Quando a gente olha aqui, ó, está sendo dado para mim nesse gráfico aqui o comprimento de onda. Aqui tem um 0, como se começasse do 0, e ele está indo lá para frente. Ele está, então, aumentando o comprimento de onda. Olha coisas que são legais a gente pensar aqui, tá? Está aumentando o comprimento de onda. Olha lá, o lambda 2, que tem um comprimento menor do que o lambda 1, menor comprimento de onda, vai dar uma maior energia aí nesse caso. Tudo bem? E o lambda 1 aqui, ó,
menor energia, porque ele tem um comprimento de onda maior. Agora, olha a intensidade desses sinais aqui, ó. Já eu acho que quando colocam no Scug lá esse livro, eles colocam já de propósito desse jeito. Eu uso isso para explicar muito isso aqui, ó. A quantidade da radiação absorvida aqui, ó, ela não é quanto maior a energia, maior a absorção. Não confundam isso também. De perguntar assim, ó, tem esse gráfico aqui, qual vai ter maior energia? Às vezes eu coloco isso na prova, assim, qual, ou então um verdadeiro ou falso. Pelo pico 1 apresentar uma maior absorção, ele possui uma maior energia. Não é. Tudo bem? Ele tem aqui uma maior quantidade aqui de absorbância, mas a gente vai ver quando a gente for falar da lei de Lambert-Beer, que nem sempre uma maior absorbância, quando comparada a outra, que tá, corresponde a uma questão de energia. Não tem muito a ver com energia aí, vai ter a ver com a concentração, mas tomem cuidado para afirmar isso. Quando a gente vai falar de energia, a gente sempre observa esse eixo aqui do espectro, o eixo X me dá a energia. Agora, com relação à concentração, sim, a concentração, se a gente até falasse aqui, né, ó, a concentração, ela aumenta a minha absorbância, tá? Então, tem uma maior absorbância porque está passando menos radiação, mas não tem a ver com a energia, não tem a ver com a energia, guardem isso na cabeça de vocês. Tem aqui esse espectro aqui da clorofila, só para mostrar um exemplo aí, né? Clorofilas bonitinhas absorvendo algumas cores. Olha lá que legal. Quando a gente fala de clorofila e carotenoides, ó, clorofila é verde, mas olha a radiação que ela está absorvendo aqui, ó. Né? Aqui está só no visível, na corzinha do arco-íris, vai de 400 a 700 nanômetros e você tem uma determinada absorbância. Clorofila A, clorofila B, que nem precisa entrar nesse detalhe, mas só a molécula de clorofila, o tamanho. Ó, qual é a cor, mais ou menos, que a clorofila está absorvendo aqui? Isso aqui também é legal da gente pensar um pouquinho. Principal lambda aqui que está absorvendo. Qual é a cor? Meio azul, meio violeta, né? Ou seja, a clorofila, né? A clorofila, a folhazinha verde lá, ela é verde, mas ela não absorve as cores verdes. Ela absorve as cores violetas, lá para o lado do ultravioleta, do visível. Aqui também, ó, ainda absorve um pouquinho de vermelho, né? Algumas pessoas vão fazer plantações e tudo mais. Você colocam lá umas lâmpadas vermelhas, né? Meio que laranja e tudo mais, porque ela tem uma faixa de absorção. Outro ponto aí, ó, que viajando. Vamos supor... foi muito boa essa pergunta, tá, Judy? Para que eu vou usar? Adoro essas perguntas aqui que você vai usar, porque é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo. Tipo assim, você tem uma planta ali e você quer saber se aquela planta... você quer criar aquela planta numa estufa, longe da luz solar, e você quer saber se ela... Qual a cor da lâmpada que você colocaria lá para essa planta, né? Faz um espectro da folha dela, macera, arruma um jeito de colocar ela em solução, e olha, ó, vamos supor que a folha fosse essa da clorofila aqui, ó. Daria para você colocar uma luz laranjinha, que ela tem absorção, daria para você colocar uma luz violeta, azulzinha lá. Se você colocar uma lâmpada amarela, sua planta vai viver dentro do armário, ou, sei lá, na estufa que você estiver criando? Ou se você colocar uma luz verde, sua planta vai viver lá? Não vai, né? Então, dá para você ver esses pontos aí, ó. Carotenoides, que é rico lá, cenoura e tudo mais é rico. Ele absorve aí um pouquinho mais, um pouco do lado verde, azul e tudo mais. Para vários pontos você pode ver. E aí você consegue explicar também, tipo assim, por que ela não absorve todos os comprimentos de onda? Olha o tamanho da molécula. Porque algumas radiações, elas não correspondem a nenhuma mudança naquela molécula. A molécula ela é como se fosse um rádio, ela só sintoniza frequências que correspondem a alguma coisa que ela possua ali no caso. Tudo bem? Alguns exercícios aí, só para a gente pontuar essa parte e tentar entender. Tirando esse daqui que a gente não vai fazer por enquanto. Deixa eu ver... Esse aqui é só depois, esse aqui está para frente, 24.19. Mas vamos fazer esses três exercícios aqui, ó, o 24.6, ponto 9 e o ponto 14,
só para mostrar o ponto de como faz os exercícios. Como é que cai isso mais ou menos em exercício, né? Vou fazer um negócio aqui para ficar mais fácil da gente resolver. Eu vou resolver um, vocês tentem resolver os outros sem eu mostrar aqui. Deixa eu duplicar o slide aqui. Duplicar o próximo. Travou. Espera que travou, meu povo. Olha aqui, esse daí mesmo. Pronto. Só para separar aqui, para deixar apagadinho. Esse exercício A aqui, ó. Calcule a frequência em Hertz de um feixe de raio-x de comprimento de onda 2,97 angstrom. Gente, angstrom é unidade de medida também, e é 10 a menos 10 metros. Como que a gente calcularia uma frequência a partir do quê? O que é esse comprimento de onda aqui? O que é esse comprimento de onda? É o próprio comprimento de onda. Que equação que a gente usar? Ó, velocidade da luz da aula passada é igual a frequência vezes comprimento de onda. Quanto que vale a velocidade da luz? 3,0 vezes 10 à oitava metros por segundo. Vai ser igual a frequência, que é o que você quer saber, vezes 2,97 vezes 10 a menos 10 metros. Isso daqui está multiplicando, ó, tá multiplicando aqui, vai passar para lá o quê? Dividindo 3,0 vezes 10 à oitava metros por segundo, dividido por 2,97 vezes 10 a menos 10 metros. O que dá para fazer aqui, ó? Corta metro com metro, né? Vai ficar o quê? 1 sobre segundo aqui nesse caso, e vai ser igual a quem? Vai ser igual a minha frequência. Frequência vai ficar quanto? Deixa eu fazer a continha aqui na calculadora para nós vermos. 3 vezes 10 à oitava, dividido por 2,97 vezes 10 a menos 10. Ficou aqui, ó, 1,01 vezes 10 a 18 Hz. Fácil. É fácil ou não é? De boa, né? Tentem fazer a segunda aí, a letra B. Façam a letra B para ver quanto que dá. Vou esperar vocês fazerem e me dar o resultado aí pelo chat. Gente, nanômetro aqui, ó. Deixa eu colocar as unidades aqui. Micrômetro. (10 a menos 6 metros). Centímetro é 10 a quantos metros? Por favor, pessoal. Centímetros. Centímetro é qual unidade? 10 a menos quanto? Centímetro é 10 a menos quantos metros, pessoas?
4? Não. 10 a menos 2 metros. Como é que você sabe isso? Ó, 100 centímetros é 1 metro, né? Ou seja, 100 vezes 10 a menos 2 metros é 1 metro. Por quê? Porque 100 vezes 10 a menos 2 é como se fosse 100 dividido por 10 ao quadrado, que é como se fosse 100 dividido por 100, que é 1. Essas unidades de grandeza aí, eu acho que, eu não sei assim, se a Maria Amélia não usa muito, mas eu acho que é legal vocês terem um certo decoreba disso. Assim. Existem tabelas na internet que tem vários aí, mas principal que vocês usam, né? Micro, essa unidade aqui, micro, que é 10 a menos 6, vocês usam bastante. Nanômetro, comigo vocês vão usar até um pouco bastante também, né? E milha, né? Milha é 10 a menos 3. 10 a menos 3, 10 a menos 6. É legal vocês saberem um pouco para transformar. Eu vejo quando os alunos vão fazer TCC, muitos dão uma sambada quando a farmacopeia bota lá micromol, microlitro, e aí quando tem que calcular com esses micro, com essas unidades de grandeza aí que não é muito familiar, às vezes a gente dá uma tropeçada. Quanto que deu a letra B aí, meu povo? Quanto que deu a letra B? Ó, boa, Brenda. É isso aí, 9,24 vezes 10 a... Só errou a unidade, Brenda. Não é menos 2. Deixa eu ver. É a 14. Ó, porque vai dar aqui, ó, C. Vamos resolver a letra B aqui, ó. Ai, que feio. B, né? Velocidade da luz é frequência vezes comprimento de onda. Ó, velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava, vai ser igual a frequência vezes o comprimento de onda, que vai ser 324,7 vezes 10 a menos 9 metros. Aí quando você passar, vai ficar 3 vezes 10 a oitava, dividido por 324, vezes 10 a menos 9, vai ser igual a frequência. Se você fizer isso na calculadora, aí dá esse valor aí, ó. Você acertou 9,23, só toma cuidado com essas unidades. 9,239. Ou pode colocar 9. Vamos colocar 9,24 mesmo, que ficou mais bonitinho, igual você colocou. 9,24 vezes 10 a 14. Sempre quando for colocar, deixa eu tentar mostrar para vocês. Toma cuidado com isso, tá, gente? Sempre que for dividir nas contas, tenta usar o parênteses lá. Tipo esse parênteses, deixa eu ver se dá para aparecer aqui. O parênteses ali, ó, 3, tá vendo? Ó, 324,7 tá dentro do parênteses tudo, porque senão às vezes essa calculadora ela vai primeiro dividir por 324,7, depois ela vai multiplicar por 10 a menos 14. E aí ela erra. Sempre coloca a notação científica toda dentro da vírgula lá. Dentro da vírgula, dentro do parênteses. Vou apagar a letra A. Letra C, alguém fez? Alguém fez a C?
Vamos fazer a D. Vou deixar a C ali. Olha a D. D, ó. Saída de um laser de CO2 a 10,6 micrômetros, ó. Velocidade da luz é igual a frequência vezes comprimento de onda. Velocidade da luz sempre constante, 3,0 vezes 10 oitava. Opa! Vezes 10 oitava. Isso é igual a frequência vezes comprimento de onda. 10,6 vezes 10 a menos 6 metros. Frequência vai ser igual a 3,0 vezes 10 a oitava, dividido por 10,6 vezes 10 a menos 6. Ó, deixa eu ver aqui se você acertou, Bruno. Deixa eu só colocar. Deixa eu ver. Dividido por 632. O meu deu 10 a 15, Bruno. 4,74 vezes 10 a 15. Não deu 10 a 14. Ah, não. Tá certo, é 10 a 14, que eu coloquei em vez de 3, eu coloquei 30. Tá certo, C. É isso aí. Boa, é fácil, né? A letra C que eu tô, D que eu tô fazendo aqui dá 3 vezes 10 oitava, dividido por 10,6 vezes 10 a menos 6. Vezes a terceira aqui é 6, hein? Deixa eu arrumar. 2,83 vezes 10 a 13ª. Eu preciso botar mais bonitinho aqui também, porque está feia essa letra. Tranquilo? Vocês conseguem fazer os outros? Que eu já deixo esse daqui como se fosse um primeiro trabalho do semestre, já essas contas aqui. Vamos fazer esse daqui, ó, o próximo. Um instrumento ultravioleta, próximo, sofisticado, apresenta uma faixa de comprimento. Então, ele trabalha aqui, ó. É como se o instrumento trabalhasse, ó, numa faixa que vai de 185 nanômetros até... Depois arruma uma calculadora, cara. Até 3.000 nanômetros. Quais são as faixas do instrumento? Não precisa calcular em número de onda, tá? Em frequência. Quanto que dá isso daqui? É só transformar de comprimento de onda, que está aqui, para frequência. Para frequência. Quanto que vai dar? Vai dar 3,0 vezes 10 a oitava dividido por 185 vezes 10 a menos 9. E aqui em cima, 3,0 vezes 10 a oitava dividido por 3.000 vezes 10 a menos 9. É incrível como eu não consigo fazer uma linha reta para baixo com essa caneta. Cento e oitenta e cinco.
Deixa eu ver aqui, Anne. Um 1,62. Uai. Será que você botou o númerozinho certo? Ó. Tenta de novo aí, fazer a continha. Esse é só para responder isso mesmo, ó, que o aparelho ele vai trabalhar de 1,62 vezes 10 a 15 até 1 vezes 10 a 14. Qual dessas radiações aqui tem maior energia, gente? Conseguiu, Anne? E qual dessas tem maior energia? Essa que eu vou chamar de A, opa, A ou a letra B? A A ou a B? Boa, a A tem maior energia porque ela é maior frequência, maior energia, maior frequência, maior energia. Beleza? Esse aqui tem menor frequência, menor energia. Esse era só para falar isso mesmo. Se perguntasse número de onda, só para não deixar assim, parecendo que a gente vai ver o número de onda quando a gente for falar de infravermelho, mas o número de onda não precisa saber agora, só explicando. O número de onda ele é dado por esse valor aqui, ó. Parece uma frequênciazinha 1 sobre o comprimento de onda. Então seria, por exemplo, 1, vamos supor do 185 aqui, ó. Vamos fazer isso daqui, ó. 1 dividido por 185 vezes 10 a menos 9 metros, que vai dar aí de número de onda 1 dividido por... Ah, que valor horroroso. Cinco vírgula 40 vezes 10 a sexta. Metro menos 1. Tá? Número de onda é 1 sobre o comprimento de onda. A gente não vai precisar falar de número de onda agora. Quando for falar de infravermelho, a gente vai falar, mas é só... É o mesmo comportamento da frequência. Quanto maior o número de onda, maior a energia também. Não precisa se decorar e nem saber muito essa parte aí do número de onda, não. O último aqui, ó, só para mostrar algum aqui desse daqui. Deixa eu colocar ele com um espacinho aqui para a gente fazer. É esse aí, ó. Expresse a absorbância em termos de porcentagem de transmitância. Então, ó, ele está dando as absorbâncias aqui. Boa, até bom que eu esqueci de explicar. Esqueci Só não. multiplica por 100, né? Não. Isso aqui é a absorbância. A absorbância. E ele quer saber a transmitância. A gente viu, ó, pela aula que a gente teve agora, a gente viu que a absorbância ela é dada pelo menos log da transmitância. Tudo bem? Uma conta que vale a pena a gente ver aí é o seguinte, o contrário também, né? Vamos passar o menos, passa para lá, ó, menos absorbância, vai ficar igual a log de transmitância, e vamos passar o log para lá, ó. 10 elevado a menos absorbância vai ser igual a transmitância. Então, você tem essas duas contas aí. Você tem tanto essa conta aqui, absorbância menos log de transmitância, quanto essa daqui, ó, transmitância é 10 elevado a menos absorbância. Essa daqui, a primeira aí, ó, é se te perguntar o quê? É quando você tem a transmitância e quer saber quanto que dá a absorbância. Agora, nessa daqui, você tem a absorbância e quer saber quanto que dá a sua transmitância. Então, nesse caso aqui, ó,
Aqui é só o inverso, tá, gente? Por quê? Porque o log, o inverso da função logarítmica é a função exponencial, né? Multiplica, divide, soma, subtrai, logaritmo, exponencial. Tudo bem? Aí só é levar todos esses números aí e não esquecer de colocar o menos, né? Então vamos fazer o primeiro aqui, ó. Vai ficar quanto? É a situação. Eu tenho a absorbância, que ele está me dando absorbância, e eu quero saber a minha transmitância. Aí eu vou fazer transmitância, vai ser igual 10 elevado a menos o valor que eu estou dando aí, que é esse valor aí. Menos 0,0350. Repara que o menos, ele não é do valor, ó. O menos não é do valor, é da conta, tá? Vamos colocar isso na calculadora. 10 elevado a menos 0,0350. Vai dar aqui, ó. A minha transmitância ficou 0,922. E aí? Eu quero transformar em porcentagem. Como faz? Agora multiplica por 100. Yes! Boa! Multiplica por 100, que você vai ter 92. Transmitância vai ser igual a 92,2%. Repara que a conta nunca é dada, nunca nenhuma dessas daqui, ó. Cuidado aí, ó. Vou até desenhar uma caveirinha aqui. Cuidado com a porcentagem, tá, gente? Cuidado com a porcentagem. Cuidado com a senhora porcentagem. Porque a gente não usa em porcentagem. Você pode transformar depois a porcentagem, o valor que você encontrou em porcentagem, igual a gente fez aqui, né? Pode transformar, mas a gente não usa esses valores para cálculos em porcentagem. Fechou? Vamos fazer uma outra aqui, depois eu deixo as outras para vocês fazerem e me mandarem. Faz para mim a letra D. Quanto que dá a letra D aí? Vamos ver que teve respostas diferentes aí. A Anne 0,59. 10 elevado a menos 0,232. 58,6%. Deu aqui, ó. 0,586, que eu vou multiplicar por 100 e vai ficar 58,6%. Boa, boa, Anne. Boa, boa. Ah, é que você tinha colocado, apertou o botão errado. Boa, fácil, né? Então é isso. Pontos importantes para a gente saber, só para resumir, finalizar a nossa aula, para nós resumirmos aí, ó, é o seguinte, né? Que a gente viu hoje. A absorbância é igual a menos log de transmitância, né? E a questão também agora é só inverter, né? Transmitância 10 elevado a menos absorbância. Tudo bem? Outro aqui, ó, é o seguinte, é a questão Professor, da... Oi. a internet está só caindo aqui. Esses exercícios aí já tá do Moodle ou a Anne já tem, já mandou pra gente? Eu acho que ela foi o que mandou na semana passada, mas também está no Moodle. Eu vou, inclusive, comentar um negócio do Moodle para vocês. Vou colocar aqui, ó, discretos, que a radiação ela só é absorvida em pacotes discretos, ou seja, só vai absorver em alguns lugares, o que vai permitir que a gente tenha alguns lugares que tem absorção
A absorção sim, a absorção não. Não tem absorção em algumas regiões e outras tem. A não ser que eles sintonizem em frequências vibracionais, translacionais, vibracional, rotacional, não é vibracional, não. Vibracional, rotacional. Deixa eu escrever bonitinho. E eletrônica. E eletrônica. Isso a gente também viu. A não ser que esses pacotes discretos sejam relacionados a alguma variação vibracional de girar, né? Vibração da molécula, rotacional. Opa, vibracional é de esticar a molécula. Rotacional da molécula rodar. E eletrônica de excitações eletrônicas, ela vai fazer esses tipos de absorção aqui, tá? E a outra coisa que a gente viu que mais que a gente acabou de ver? Da energia, né? Não, a gente falou da energia já, dos pacotes discretos. É isso a aula de hoje, basicamente, né? De absorbância, transmitância, os pacotes discretos. E aí, na aula que vem, a gente começa a ver a questão da lei de Lambert-Beer e a absorbância, a quantidade de absorbância aqui, ó. A absorbância, ela não relaciona, não tem a ver com energia, não tem a ver com energia, que a gente também comentou isso daí. Tudo bem? Oxi, o negócio já fechou, foi tudo aqui na minha cara, velho. Foi, a Anne colocou no grupo semana passada. Deixa eu só mostrar para vocês aqui um negócio, gente. Deixa eu colocar aqui o Moodle aqui. Isso, vou mostrar lá no Moodle para vocês, Anne. Porque no Moodle... Oxi. Esse negócio sempre dá errado, meu. No Moodle aqui, ó, de métodos, tem esse aula 1, propriedades da radiação eletromagnética. Façam esse exercício aqui, tá? O questionário será fechado dia 19. Eu vou editar ele já para até regular aqui. Vou deixar ele aberto de hoje até semana que vem. 9 mais 7 dá 26, né? Tá, professor, esse questionário Não, aí é esse outro. exercício? Mas eu vou explicar para vocês, calma aí. Ó, esse questionário tem algumas perguntas que não são daquele exercício ali, tá? Tentem já fazer, façam ele e me entreguem. Aí o Maurício e o Gil, que não tem esse questionário, por enquanto não precisa fazer para me entregar, porque esse é mais para a gente começar a ter a familiaridade para quando for ter avaliação online, a gente já está acostumado a preencher qual o valor que coloca, quantas casas depois da vírgula, como que dá certo, como que dá errado, essas coisas aí, tá? É mais para isso. Professor, outra dúvida que eu tenho, a minha internet está caindo direto aqui, mas a Tô dúvida vendo. que eu tenho eu não tenho acesso ao Moodle. Eu acho que eu e Isso, o Gil tá tendo um isso, problema assim. exatamente, exatamente. Enquanto vocês não têm, vocês peguem. Vocês e todo mundo vai. Eu vou até abrir um espaçozinho aqui para atividade, para enviar para mim essa atividade que a gente fez hoje, esses exercícios que a gente fez hoje, tá? Os exercícios que a gente fez hoje, esses 3 exercícios que a gente fez hoje aí. Eles estão lá. Não precisa ser o último exercício aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Quando a gente apresenta esses exercícios aqui, ó, quando vocês forem fazer, por enquanto não precisa fazer esse daqui, ó. Não façam esse daqui. Então me entrega esse 24.6, 24.9 e 24.14.
tá? Vocês que estão sem Moodle, enviem para mim pelo e-mail, que aí... Deixa eu escrever e-mail aqui. O e-mail mesmo, sempre, o professor.albertomota. Deixa eu colocar aqui. Professor, Diga. esse que é para enviar, pô, beleza, a gente envia para você por e-mail. Eu tô falando o que está no Moodle, que é de responder, que é um outro questionário. Isso. Então, por enquanto do Moodle, como vocês estão sem acesso, eu não vou cobrar de vocês. Quando vocês tiverem acesso, eu começo a cobrar de vocês. Enquanto isso, eu vou passando fora do Moodle e no Moodle. Porque esse primeiro do Moodle, igual eu estava explicando, é mais para a gente começar a ter familiaridade. E por isso que eu até pedi para vocês tentarem criar esse acesso ao Moodle. Para a gente ter familiaridade a preencher esses questionários dentro do próprio Moodle. Preencher a avaliação dentro do próprio Moodle. Tudo bem? Para eu ver se dá certo. Se vocês acertam contas que têm resultado numérico mesmo e tudo mais. Você e o Dil, o Maurício, se vocês não irem conseguindo, a gente vai fazendo, e aí, se for o caso de quando tiver avaliação e ainda não tiver acesso ao Moodle, a gente faz a avaliação para ser entregue por e-mail também. Eu coloco as questões do Moodle para avaliação. Tudo bem? Pode deixar que isso daí a gente dá um jeito tranquilamente. Mas quem já está com o Moodle, tente fazer. Vou abrir o espacinho lá na coisa aqui mesmo, cadê? Nas atividades aqui tem essa, então, que é de preencher no próprio Moodle, e eu vou colocar uma outra, que é a de entregar, que é uma mãozinha, assim, ó, com um trabalhinho, aí vocês façam esses exercícios aí, e me entreguem. Pode fazer no Word, pode fazer onde quiser. Fazer no papel e tirar foto. Vocês sempre fizeram, igual fez no semestre passado. De boas? Quem não está com acesso ao Moodle, fique tranquilo. Aqui, ó, Dil e Maurício, meu e-mail é esse de sempre, prof.albertomota@gmail.com. Beleza. Tá, aquela questão ali, ó, o Dil tá falando assim, ó, pode enviar para a Anne que a gente responde. Dil, aquelas questões ali que estão no Moodle, nem precisam vocês responderem, porque são questões bem simples, só para ver tipo de número, assim, é tipo assim, é questão só para a gente começar a testar. Se tiver mesmo, quando eu começar a passar questionários mais difíceis, aí eu mando para vocês as questões, se vocês não tiverem com acesso ao Moodle mesmo. Tipo assim, ó, igual tá lá, ó, quanto maior o comprimento de onda, maior será essa frequência, falso ou verdadeiro. Aí você coloca, sei lá, verdadeiro. Só para a gente começar a ter essa familiaridade de marcar, mas são questões bem assim. Tipo, ai, nossa, que fácil. Olha lá, tá vendo? Ó, tipo, tem um tempinho aqui só para a gente ir acostumando com isso. Tá? Aí tem um aqui que é parecido, ó. Calcule a frequência em hertz de uma radiação. Tirei daquela listinha ali, então basicamente vocês iam fazer para acostumar com a resposta, ó. Desconsidere a anotação colocando apenas o valor numérico, tá? Só para a gente começar a ter essa familiaridade de preencher aqui mesmo. E eu vou abrir também o espaço para vocês mandarem lá essas questões respondidas, as outras do PowerPoint mesmo, tá? O PowerPoint, para quem quiser também, ele tá... Olha eu voltando, deixa eu ver se ele aceita. O PowerPoint, ele tá aqui já também. Não mudou lá, ó. Mas eu acho que a Anne passa para vocês qualquer coisa, que é as propriedades da radiação eletromagnética aqui. Fechou? Obrigado, Anne. Vou fazer o upload da aula para o YouTube. Criei as pastinhas no YouTube lá para ficar mais fáceis. Na pastinha de métodos instrumentais, vai ter essa aula que a gente teve hoje. Deixa eu até, inclusive, parar de gravar para não ficar dando um upload de 10 mil anos.